Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. Sempre uma alegria estar com você e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que nós temos aprendido com o Senhor. E eu quero te saudar hoje com uma palavra de Provérbios que diz assim: sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos a violência. Às vezes nós nos questionamos a respeito da violência que acontece nos nossos dias e tantas coisas, mas, meus amados, há tanta perversidade nesse mundo, das mais variadas formas, que isso acaba se materializando na forma de violência. E aí nós queremos resolver um problema sem resolver o outro, e aí não conseguimos, ficamos de mãos atadas. Então eu gostaria de te convidar a estar conosco nesse programa Renovando Vidas. Queremos que o Senhor, o nosso Deus, traga algo de sobrenatural sobre a sua vida, para que nós possamos olhar o mundo, aquilo que nós estamos vivendo, os tempos e as épocas, olhar a nossa cidade com os olhos de Deus. É um convite que eu te faço de tentar olhar a perspectiva de Deus para todas as coisas. E isso a gente só consegue quando a gente conhece esse Deus um pouquinho, né? Porque Ele é tão grande, tão lindo, tão maravilhoso que é impossível sondar tudo dele. Mas aquele pouquinho que Ele se dá a conhecer a nós já é tão maravilhoso e já nos abre o entendimento, o coração, a vida de uma forma tão grande que você é o nosso convidado. Esteja conosco e vamos crescer juntos e ser renovados pela vida de Deus neste programa Renovando Vidas. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. Te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Eu
arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu gostaria de ler com você uma palavra profética de Jeremias, quando o povo estava no exílio. E eu cheguei nessa palavra pensando um pouco a respeito da nossa cidade aqui, de Criciúma, que tem passado por algumas coisas estranhas, né? Em menos de 20 dias, a nossa prefeitura, que seria o coração, o cérebro da cidade, pegou fogo. Então ficam perguntas, ficam pensamentos, e eu creio que isso tem uma mensagem para nós como Igreja do Senhor Jesus, como cidadãos dessa cidade, como pessoas de bem, que querem o bem da cidade, o bem do povo, que a gente possa meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos ver então o que a palavra nos diz? Em Jeremias, no capítulo 29, está escrito assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então aqui a palavra de Deus, ela é tão tremenda, tão incrível, que ela fala de coisas comuns, né? Edificar casas, construir as casas, tomai esposas, maridos, tomai esposas para vossos filhos, multiplicai nessa terra. E aí vem a chave. E essas coisas comuns a gente faz de uma maneira muito natural. E às vezes a gente acha que Deus não está nem aí, nem para essas coisas, não é? Mas o nosso Deus, ele é um Deus tão tremendo que tudo está no controle dele. A história da humanidade está no controle de Deus. Apesar de que nós sofremos tremendamente, tanto na história como pessoalmente em muitas coisas, porque Deus nos deixa colher os frutos daquilo que nós plantamos. Existem leis naturais que regem o mundo, leis até da física, que eu creio que Deus fez para que o mundo pudesse girar na sua órbita, para que nós, seres humanos, pudéssemos crescer, multiplicar, morrer. Tem as leis biológicas, que são as leis naturais da vida, que acontecem e vão acontecer sempre, e Deus nos programou para que fosse assim. E aí nós então construímos casas, é verdade, habitamos nelas, nós
tomamos esposas, nós temos filhos, nós nos multiplicamos, nós vivemos a vida comum das pessoas. Mas diz aqui, procurai a paz da cidade. E aí eu pergunto para você, né, onde está a paz da nossa cidade de Criciúma? Porque às vezes também a gente lê a Bíblia e a gente não traz para a gente. A gente acha que são princípios para ficarem no ar, para a gente achar bonito, para a gente achar legal, para a gente numa conversa dizer, eu leio a Bíblia. Mas e daí? Né? Porque a questão não é ler a Bíblia, a questão é praticá-la. Né? O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando Ele falou que existem 2 fundamentos, né? Os dos que conhecem a palavra e os dos que conhecem e praticam a palavra. Esse é rocha. A prática da palavra é rocha. Somente saber, conhecer é areia do mesmo jeito de quem não conhece. Então, talvez quem não conhece, talvez seja lama, né? Mas de qualquer maneira, quando vem a tempestade, aí já é coisa minha, né? Mas de qualquer maneira, quando vem a tempestade, seja no banhado, seja na areia, a pilastra não vai ficar, ela vai cair. E na rocha não, na rocha ela está segura. E a rocha é a prática da palavra. Muitas vezes as pessoas acham que só conhecer tá bom. Né? Se você falar com alguém que trabalha em educação, você vai ver que o princípio da pedagogia é que você assimile a mensagem e que você seja capaz de colocá-la em prática, porque senão não se conseguiu o aprendizado que a gente gostaria que acontecesse. Somente dar informações para as pessoas, a internet está cheia de informações, boas e ruins. Agora, quem absorve realmente a informação no sentido de saber e praticar? Então, quando o Senhor diz para o seu povo que estava exilado, procurai a paz na cidade. Quem procura a paz para a cidade? O que nós vemos é que a maioria das pessoas que estariam imbuídas de buscar a paz da cidade somos eu e você. Isso aqui é uma tarefa para todos. Às vezes nós achamos que tem que ser para o político, né? O político está ali investido realmente de uma autoridade, e vale a pena dizer, dada pelo povo. Nós os colocamos lá, né? Independente agora de partido, porque eu não estou aqui para defender um ou outro, mas nós temos vivido em Criciúma tempos de guerra na justiça, pelo poder na cidade. Nós temos vivido tantas coisas que culminaram com essa coisa que ficou tão clara, fogo na prefeitura. E eu não estou nem querendo aqui discutir ou levantar se foi criminoso, se não foi criminoso, sabe? Acontece que pegou fogo, que a nossa história, em muitos aspectos, foi queimada. Coisas que são coisas da cidade, documentos que são da cidade, foram queimados. Aquele ali que é o quartel-general da cidade foi queimado. Porque foi um incêndio da questão elétrica, que não foi dada manutenção. Foi criminoso? Não sei. Mas foi queimado, e isso precisa nos trazer uma mensagem de que nós precisamos tomar uma atitude diferente. Será que nós estamos procurando a paz da cidade? Porque esse texto ele é muito lindo, ele é muito profundo. Se você quiser ler na sua Bíblia, ele está em Jeremias capítulo 29, versículo 7. E eu vou ler de novo, porque ele diz assim: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não adianta a gente se achar tão bonzinho, se achar tão cheio de Deus e viver no meio da guerra. Nós precisamos buscar a nossa paz interior, é verdade, mas diz aqui que nós só teremos paz na paz da cidade. Porque no reino de Deus as coisas sempre acontecem coletivamente. O reino de Deus não tem espaço para egos exaltados, para egoísmo, para orgulho próprio. Nós precisamos entender que Deus sempre foi um Deus para o coletivo, um Deus para todos,
um Deus que se manifesta na vida de cada um de maneira individual, mas com objetivos coletivos. Jesus não tem um objetivo individual, ele tem um objetivo da coletividade, do ser humano, da raça humana. E ele age individualmente nas pessoas e cada um de nós precisa ter o seu encontro com Deus de maneira individual, mas olhando a multidão, olhando a cidade, olhando a comunidade, olhando a igreja. Procurai. Esse verbo é um verbo que indica uma ação proativa de ir fuçar. Quando você procura alguma coisa, você vai tirando coisa do lugar, você vai limpando as coisas, você vai arrumando, você vai botando ordem. É assim que a gente procura. Ninguém procura nada na bagunça e deixa na bagunça, né? E isso nós precisamos enquanto cidade, nos movermos com relação a isso. Aí nós presenciamos atos de violência, esquecemos num minuto, até vir o próximo, porque nós não nos importamos de fato com quem está gerando violência. Eu falei no começo desse programa de um provérbio que diz: na perversidade há aí violência, da boca dos perversos a violência. Então essa violência, ela tem entrado na nossa vida e tem sido permitida pelos nossos governos e tem sido aberta de uma maneira impressionante. É violência, nós vimos isso, né? Talvez você viu também na questão da parada gay, agora tirando a questão do ser gay ou não ser gay, né? A Bíblia é muito clara quando ela fala que ela é contra o pecado que a pessoa comete, e ela quer que a pessoa realmente deixe esse pecado, mas a Bíblia fala numa questão de salvação, né? De uma questão de pecado contra Deus, que ofende a Deus. Mas nós vimos coisas, atrocidades. A meu ver, eu fiquei ruim quando eu vi algumas imagens pejorativas de Jesus Cristo na cruz. E isso me deixou profundamente chocada, porque, sabe, isso é Brasil, isso somos nós, isso é o povo brasileiro que está conivente com isso. Quando nós vimos ali patrocínios de governos, de entidades que são públicas, isso, né, é patrocinado pelos nossos representantes. Então, o que está acontecendo com o Brasil? E agora trazendo aqui para a nossa Criciúma, o que está acontecendo com Criciúma? Onde nós estamos? Quem está procurando a paz da cidade? Para que o povo tenha paz, para que a violência não prospere, para que a doença não se manifeste. Então, o que nós estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo? Então, eu preciso que essa regra esteja aqui, assim: orai ao Senhor. Aí tem muita gente que ora para um monte de coisa, para um monte de ídolos, para um monte de coisas que não são o Senhor. Porque o que está escrito aqui é uma palavra Senhor, e essa palavra é traduzida como Senhor, mas essa palavra no original, ela é o nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Yahvé de Deus. Então, que é Deus, que é esse Deus da Bíblia, não é um Deus qualquer ou um outro que inventaram ou que tem um outro livro, não. Não é Alá, não é Buda, não é nenhum outro dos apóstolos, dos discípulos, não é a mãe de Jesus, Maria, quem nós temos todo o respeito como mulher de Deus. Mas não é o Senhor Deus, é a Ele que nós precisamos clamar, nos voltar, entender a sua palavra e agir em obediência, em conformidade, em prática a sua palavra. Aí sim nós vamos alcançar a paz que Criciúma tanto precisa. Ontem me chamaram até a atenção algumas coisas. Eu não sou muito assim espiritualista, né? Eu sou bem prática com as coisas que são da palavra de Deus. Espiritual sim, naquilo que a palavra me ensina a ser espiritual. Mas também nos colocando
das grandes quebradeiras de firmas com o nome Criciúma na nossa cidade. Uma coincidência, você pode dizer, uma coincidência, foi má administração, é verdade. Mas olha onde está indo a nossa cidade, o nome da nossa cidade. Que era para ser um nome honrado, que tem tantas possibilidades, que tem tantos talentos, que tem tantas promessas de Deus para a nossa cidade. Promessas de que, eu não sei se você sabe disso, mas promessas de que nós seríamos um celeiro de missionários para o mundo, de que a mensagem de paz, de Deus e do amor de Deus seria espalhada pelo mundo inteiro. Mas quantas pessoas foram espalhadas para o mundo, mas levaram que mensagem? De ganhar dinheiro. E muitas vezes o foco no dinheiro é a idolatria. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Aí, para que nós nos voltamos? Há promessas, por exemplo, do campo do Criciúma, do estádio Heriberto Rilse, lotado para adorar a Deus. E não para adorar um time de futebol, que eu não tenho nada contra. Mas é que a honra tem que ser dada a quem tem honra. A adoração tem que ser dada para o objeto certo. Não adianta a gente adorar qualquer coisa, a gente se prostrar para qualquer coisa. Isso vai nos levar a gente para o buraco. Porque esse Deus, esse Senhor com letra maiúscula que está aqui, esse não é adorado. Esse não é ouvido, esse não é obedecido como deveria, para daí sim nós vivermos tempos de paz, sem violência, de cura, uma nova cidade. Isso é possível, mas nós precisamos nos voltar para o foco certo, buscar, procurar a paz da cidade, orando ao Senhor. Esta é a minha mensagem para você hoje. E vamos então orar juntos? Vamos deixar hoje os nossos interesses pessoais diante de Deus e vamos colocar a nossa cidade. Você pode se juntar a mim? Baixe a sua cabeça então e feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós queremos diante dessa Tua palavra orar ao Senhor, crendo que o Senhor é o único Deus. Crendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor olha a nossa cidade e o Senhor já nos falou, que o Senhor tem sonhos de tanta prosperidade para essa cidade. Ó Deus, mas essa cidade precisa fazer aquilo que o Senhor espera dela. Ela precisa ser uma cidade modelo, com projetos modelo, mas projetos que venham realmente a trazer transformação. Ó Deus, transformação na casa da viúva, do órfão, do pobre, do que está preso. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar que o Senhor se manifeste lá no Santa Augusta, Senhor, em Criciúma. Obrigada pelos pastores que já estão lá fazendo um trabalho. Deus os abençoa, dá graça, que nós possamos ser mais efetivos. Deus, que nós possamos, ó Deus, agir na sociedade de outra forma, não com tanta ostentação como nós vemos tantas vezes aqui em Criciúma, mas diante de uma realidade, procurando a paz da cidade, deixando o nosso orgulho de lado e olhando para a nossa cidade como comunidade, Senhor, onde o Senhor precisa ser adorado, o Senhor precisa ser colocado no seu pedestal, Senhor, para que a gente não veja tantas coisas ruins acontecendo e proliferando na nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor. Queremos orar que o Senhor nos dê direção como igreja. Senhor, como cristãos que somos, que possamos exercer a nossa parte, que não ficamos perdidos, brigando por coisas que não edificam, que não tem nada a ver, que são periféricas, quando aquilo que é central muitas vezes é esquecido e deixado de lado. Satanás consegue nos distrair daquilo que é o foco verdadeiro. Nos ajuda a voltar à essência
do que é ser do Senhor, do que é promover a paz, ser pacificador. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, pedindo perdão, Senhor, assumindo os pecados da cidade, os pecados dos políticos, os pecados, Senhor, dos sacerdotes, Senhor, daqueles que deveriam ter uma mensagem, Senhor, transformadora e acabam tendo uma mensagem, Senhor, que é vazia, que é simplesmente moral, que não é espiritual na sua essência, enquanto, ó Deus, a seriedade da Tua cruz, da Tua salvação, do preço que isso tem e de quanto nós precisamos aprender a ser obedientes. Deus, é no nome de Jesus que nós nos colocamos em humildade e clamamos pela nossa cidade de Criciúma, no nome de Jesus. E te pedimos, vem, Senhor Jesus. É preciso vir com juízo? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas nós queremos transformação e vida e mudança. Senhor, se temos que passar pelo Teu juízo, estamos dispostos a ver a Tua palavra cumprida nessa cidade. Começa por mim, Senhor. Começa por mim. Eu clamo no nome de Jesus. Amém e amém.